Sejam muito bem-vindas ao AutoritáCast, o podcast onde a sua jornada valida a sua autoridade. E hoje eu estou com uma convidada super especial. Ela é polivalente, é empresária, é terapeuta, mentora, palestrante, fundadora do Instituto Terapon e, vamos dar o spoiler aqui, vai falar até sobre internacionalização de produtos e serviços. Olá, Dani, como é que você está? Bem-vinda Ah, aqui ao nosso podcast. obrigada pela apresentação tão polivalente. Mas é? Graças a Deus. É uma jornada, né? Uma jornada de vida. E cada jornada, um produto, um serviço, uma entrega ao mundo, né? Daquilo que Deus me deu um pouquinho. É, e hoje a gente vai falar muito disso aqui. E eu já quero começar perguntando: a terapia e até mesmo treinar terapeutas foi a vida que escolheu para você esse plano ou você fez esse plano na vida? Não foi a vida que escolheu esse plano para mim. Na verdade, a minha primeira faculdade nem foi essa, né? Foi direito que eu fiz. Primeiro eu fiz direito, depois eu fiz administração. E a terapia surgiu muitos anos depois, quando eu já era empresária, já tinha trabalhado em vários outros ramos. E surgiu quando eu precisei de terapia. A gente, no digital, fala que nós somos o avatar transformado. Isso foi o que aconteceu comigo. Eu tive um burnout em 2016 e foi quando eu entendi que não era só sobre fazer, fazer, fazer. A gente também precisa cuidar de quem nós somos para que a gente possa fazer mais, entregar mais, mas com excelência e inteiras, né? Às vezes a gente entrega tudo aos pedacinhos porque nós não cuidamos do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. E eu aprendi isso e aí eu fui para terapia. Mas me fala esse detalhe, né? Porque para chegar no burnout, o que que te levou para esse momento, né? Para essa dor? Você já era empresária? Você trabalhava? Qual era o cenário da sua vida quando você teve o burnout? Eu trabalhava numa empresa durante o horário comercial, numa uma multinacional, então sempre executiva, trabalhando muitas horas, e tinha uma escola de idiomas já com 2 unidades. Então, além da escola de idiomas, eu tinha esse trabalho de CLT e também dava aula à noite na faculdade, fazendo pós-graduação de final de semana com um filho de 1 ano, Da- né? Tá, depois ela quer que eu não fale que ela é polivalente. Depois a gente já entende aí um pouquinho também do burnout, né? Exatamente, é assim que ele nasce, né? Quando você faz demais, né? Eu falo que quando você faz muito e não olha para si, você está entregando mais do que você tem, e em algum momento isso vai fazer falta. E como se fosse uma casquinha de ovo, você vai quebrar. E eu quebrei. Eu fiquei 15 dias internada. O burnout eu não conseguia ficar acordada, Uau, não ficava em pé. Eu não tinha energia no meu corpo para ficar acordada. uau, meu Deus. Então foi sério mesmo. Foi nesse momento que eu vi que por mais que eu estava sendo uma excelente profissional, trabalhando, conquistando meus sonhos profissionais, eu estava esquecendo da pessoa, eu estava esquecendo de mim. E aí eu tive que parar tudo e entender por que que eu cheguei nesse ponto. Como que eu cheguei até lá? E foi através do conhecimento do desenvolvimento humano. Eu comecei a fazer vários cursos para entender terapias alternativas, terapias tradicionais, para entender por que que eu cheguei nesse ponto, porque eu não sou a única, né? Né? Não é, e, Muitas pessoas. aliás, hoje o número só tem crescido, né? A preocupação com a saúde mental também, a busca por esse tema, por esse assunto tem crescido, porque muita gente, como você falou, faz muito, mas não cuida de si. Eu me lembro que uma época da minha vida eu passei por uma situação também, e a pessoa perguntou: Você está bem? Porque eu estava tão preocupada em ajudar pessoas, e aí a pessoa olhou para mim e falou: Mas e você? Você está Uhum. bem? E eu, não, eu embarguei, eu Não sei nem chorei, responder, né? eu não consegui responder. Ou seja, eu não Não tava. estava bem. E essa pessoa me alertou, falou: olha, para você poder ajudar o outro, você precisa estar bem primeiro, porque senão os dois vão cair. E Exatamente. aquilo me despertou, e realmente foi o momento que eu acordei, no meu caso, né? Foi o momento que me despertou para cuidar de mim, para buscar esse equilíbrio também das áreas da vida, porque muitas vezes a gente foca muito no trabalho e Só. negligencia as outras áreas, e aí chega Exatamente. nesses pontos, infelizmente.
Mas, felizmente, por outro lado, porque despertou para a gente poder alertar também outras pessoas que estão em casa, que muitas vezes até estão trilhando esse caminho, né? O caminho que vai levar a um estresse crônico, a um burnout, a depressão, que foi o meu caso. Então, temos que usar esse espaço também para alertar Exatamente. essas pessoas, né? Exatamente. Mas Todo e mundo aí, chega. onde que foi a virada? A virada foi, então, quando eu tive o burnout, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. E eu comecei a buscar várias terapias, né? E eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou colérica, eu sou executora, então eu gosto de entender o que está acontecendo e agir e fazer o que tem que ser feito. Em muitas terapias eu não me identificava porque parecia que ia ser demorado, parecia que não condizia com aquilo que uma pessoa que teve burnout espera, porque ela não tem tempo, ela está sobrecarregada. Então ela precisa de coisas mais rápidas. Então eu comecei a estudar e entendi a metodologia que me ajudaria. E a partir disso eu comecei a atender outras pessoas também, porque foram 2 anos cuidando de mim e estudando terapias, coaching, desenvolvimento humano, estudando tudo que eu podia sobre a mente e o corpo para sair daquela situação. E quem eu descobrisse que estava, era a minha missão tirar essa pessoa dessa situação também. Poder ajudar. E aí você fez disso uma profissão. Exatamente, eu fiz a transição de carreira completa. Então, eu vendi as minhas escolas de idiomas, eu saí da empresa e eu comecei, né, não fiz tudo de uma vez, né, eu fui fazendo a transição de carreira quando eu entendi que eu já conseguiria viver da minha missão, da profissão como terapeuta. Eu fiz essa migração, essa transição de carreira e comecei a atender. Eu atendia presencialmente, né, numa cidade pequena do interior do Paraná, que eu sou do interior do Paraná, e ali eu realmente lotei minha agenda, ajudei muitas pessoas, porque não importa se você é de uma cidade pequena ou cidade grande, o estresse, a ansiedade, o burnout, a depressão, se você tiver um estilo de vida que precisa mais de você do que o tempo que você tem para si mesmo, vai chegar. Sabe? E A ali conta chega. a conta chega. E ali eu comecei a ajudar muitas pessoas e eu vi que realmente aquilo era o que eu precisava fazer na minha vida. Então, eu abandonei todo o resto e me dediquei só a isso. Eu atendi muita gente, muitas horas, até 1.500 horas, quando eu entendi que eu tinha um processo validado, que eu tinha uma metodologia validada. E aí isso virou uma formação. Olha que maravilhoso. É o que eu sempre repito. As pessoas têm visto, infelizmente, o digital, né, tem reverberado até isso, né? Pessoas que não têm jornada, que muitas vezes não tem nem 10 horas de atendimento, Não. mas por E lá fazer o está escrito digital especialista. especialista, por fazer o digital, por saber fazer o tal do O marketing, posicionamento, né? o marketing, enfim, a pessoa se coloca como uma autoridade, e aí o digital também ensina equivocadamente sobre a autoridade, muitas vezes que a Uhum. autoridade é o posicionamento, que a autoridade é a imagem, é uma foto bonita, é você no palco palestrando, ou mesmo você ensinando algo. Olha, para ser autoridade, coloque conteúdos ensinando algo. E isso, para quem é especialista de verdade, para quem tem jornada, para quem trabalhou, estudou, atendeu, Uhum. validou método, a gente olha e fala, poxa vida. Mas essas pessoas, infelizmente, muitos profissionais excelentes, com jornada validada, estão silenciosos Então, e fora do digital. e essa virou a minha segunda missão, né? Segunda missão, que a gente vai chegar nela agora, que é o que você faz hoje também. É isso. Também. Porque, assim, tudo na minha vida foi por conta da minha vontade, né? Da minha jornada. Então, eu atendi e eu vi que a minha agenda ali localmente estava lotada. E eu fui num evento. Eu vim aqui em São Paulo num evento. E nesse evento, uma pessoa palestrou online e ela estava, assim, num país lindo. E ela falou assim, eu posso viver aqui e atender pessoas do mundo inteiro. Eu falei, é isso que eu quero, porque eu amo viajar. Eu falei, eu quero esta liberdade. Já que eu estou fazendo a transição de carreira, deixa eu olhar para mim, para os meus desejos, minhas vontades e o que para mim faz sentido também. E então eu vim para o digital. Entrei em mentorias, tudo para aprender, trazer o que eu já sabia
para o digital, né? O que você falou, que muitas pessoas acabam entrando no digital, inventando autoridade que não tem, mas eu trouxe uma que já existia, com processo já validado, já registrado, Biblioteca Nacional, INPI, tudo, para o digital, para poder ter a liberdade geográfica e atender mais pessoas de vários países, não somente na minha cidade. Inclusive, é o que eu falo, no off já era validado. Já, Então você já era referência, você é referência e já era referência no offline, ou seja, com indicações, com agenda lotada, todo o processo de referência, de autoridade de referência, você já existia. já existia, você já era e é. Então, quando você vem para o digital, eu queria que você falasse um pouquinho da importância de quando a gente vai. Eu falo sempre, né? A gente, para adquirir um novo posicionamento, um passo a mais na jornada, você precisa ter o conhecimento necessário para subir Uhum, aquele degrau. exatamente. Então, que você falasse um pouquinho da importância de quando você veio para o digital, das pessoas que você escolheu para te mentorear. Porque foram esses profissionais, entendo eu, que te ajudaram Sim, a entender o digital, porque é bem diferente, né? Assim exatamente. como você, como especialista, teve que fazer cursos, Uhum. faculdades, etc., quando vem para o digital, tem que entender esse mercado. Tem que entender, porque o digital, ele vai te ajudar a mostrar para mais pessoas aquilo que você já é. Esse é o digital que eu acredito, né? Sim, Que que só, nós acreditamos. exatamente, que simplesmente vai ampliar a sua voz. É um digital de escala, não um Sim, digital de criação. sim. Você não vai nascer autoridade ali, você simplesmente vai escalar uma autoridade que você já é. Meu primeiro mentor foi o Érico Rocha. Eu Uhum, entrei, eu falo assim, né? Eu não consigo entrar devagar, eu não comprei o fórmula de lançamento, eu já entrei no Insider, que já era uhum, a mentoria sim. direta dele. Porque se era para fazer, eu queria fazer bem feito e rápido. Então eu Sim. entrei no Insider, fiquei um ano, e foi bem na pandemia. Foi a época assim que foi mais desafiadora da minha vida, da minha jornada, porque eu ainda tinha escola. E aí a pandemia fechou tudo, né? Eu tinha Sim. que atender os alunos da escola, professores, e estudando Insider já tinha que fazer lançamento. Então eu tinha desafios de fazer 2 lives por dia, fazer alguns desafios assim. Para mim, em termos de conteúdo, não tinha problema. E Uhum. aí, ali que você começa a separar, sabe? O que que eu vou falar em 2 lives, sabe? Quando você começa a escutar assim, e eu falava, meu Deus, mas se a pessoa sabe, ela tem conteúdo para falar em 30 lives. Em 30 lives, é verdade. E aí eu vi algumas pessoas assim, daí eu comecei a entender, realmente, o digital precisa de especialistas de verdade. Inclusive tem um post que eu deixei fixado, que o digital precisa de especialistas que são autoridades reais. E essa virou minha segunda missão. Eu vou repostar ele. Porque a minha missão, né, quando eu vim para o digital, o Érico me ajudou, né, toda a equipe, a lançar a minha primeira formação para terapeutas, com a minha metodologia. E aí nasceu o Instituto Terapom, né, com uma formação já reconhecida nacionalmente. E eu formei ali cerca de 400 profissionais, entre psicólogos e terapeutas. Isso validou muito, eu tenho, né, muitos depoimentos incríveis. E nesse momento eu comecei a sentir que realmente o digital ele tem essa possibilidade de ampliar sua voz e levar o conhecimento correto às pessoas que estão precisando. Nesse momento, qual foi assim o que você entende que era o maior erro ou engano de pensamento que você tinha até então do que você fazia para o que estava te esperando na frente? Quando você entra numa mentoria, você começa a andar com pessoas que têm uma mentalidade numa mesa acima da que você está. Por isso eu sempre falo até para vocês, estejam em mentorias sempre. Eu nunca saí de mentorias, porque eu preciso estar nessa ambiência de pessoas que pensam fora da caixa, pensam além do que eu conheço. E eu demorei para lançar a minha formação porque eu não era psicóloga. E como que eu vou ser terapeuta? Então, eu sabia que legalmente eu poderia ser terapeuta, eu poderia atender, tanto que eu atendia tudo dentro da lei, mas existia uma crença em mim que eu não poderia fazer não sendo psicóloga. E na mentoria eu entendi que não, que eu poderia usar dentro da lei e a autoridade que eu já tinha, eu não precisava me espelhar em outras autoridades, eu já tinha a minha. Sim, E sozinha, às vezes, você não tem essa coragem, né? é verdade.
E aí ele me ajudou a ter coragem de fazer isso. E na primeira turma, 2 psicólogas entraram. Aí prova. Aí provou, assim, e elas me deram depoimentos incríveis, falando que a minha metodologia realmente funcionava, que era incrível, que estava dentro do que elas aprendiam. Eu falei, pronto, agora essa crença caiu. Foi E a vencida. partir daí eu fui criando um curso atrás do outro. Hoje o Instituto ele tem 26 cursos criados, todos para capacitação, especialização de terapeutas e psicólogos. Que já são beira milhares já. Já passaram quase 5.000 alunos pelo Instituto Olha só. em 12 países. Em 12 países. Mais pro finalzinho a gente Tá vai bom. falar da internacionalização de tudo isso, gente. Mas, Dani, o que que você percebe que foi o maior mito, né? Que sempre foi um mito sobre a questão financeira e sonho. O maior mito. Olha, eu tenho um sonho, as pessoas às vezes dividem, né? O que é o financeiro, o que é o sonho, como se fossem coisas que eu só posso fazer por hobby, né? Não pode ganhar dinheiro com aquilo que ajuda pessoas, por exemplo. Isso no ramo de terapia é um grande mito. As pessoas elas se tornam terapeutas porque elas querem ajudar as pessoas. Elas querem cuidar do outro, como eu, né? Um dia eu precisei de ajuda, mas uma ajuda profissional. Eu entendia que não era uma ajuda voluntária. Eu procurei um profissional que pudesse me ajudar através do trabalho dele. Porém, muitos terapeutas, eles têm esse bloqueio. Eles acham que é errado cobrar, não pode cobrar muito, porque isso é uma missão de vida, isso é para ajudar o próximo. E aí tem esse mito do ajudar ou ganhar dinheiro, sabe? Então, isso também é uma outra missão minha, né? Um dos meus produtos é ensinar o terapeuta que isso é uma profissão. Profissão traz dinheiro para sua casa. Aí, se você quiser fazer como voluntariado alguma coisa, ok. Hobby, ok. Mas tenha os 3. Não misture. Sim, tem que desmistificar. Tem. Eu já ouvi de profissionais, terapeutas, exatamente isso. Olha, eu tenho dificuldade de Muitos. precificar além do que eu já cobro hoje, mesmo sendo já referência, mesmo Uhum. tendo jornada validada, tendo um programa que está além do que o mercado comum oferece. E a pessoa verbalizou isso. Eu tenho dificuldade de cobrar um valor mais alto pelo que eu faço, por conta de que eu entendo que eu tenho que ajudar as pessoas. Exatamente. E isso causa um peso muito grande, porque a balança fica desequilibrada. Pensa o seguinte: essa pessoa, no mínimo, tem umas 2 pós-graduações. Assim, cursos que não acabam mais. Sim, Então, o investimento que ela fez para se tornar a referência que ela é e para entregar o resultado que ela entrega foi muito alto. Porém, ela não está recebendo isso de volta. exato. E quando a balança fica desequilibrada, um dos lados não fica bem. Normalmente é do terapeuta, que ele às vezes entrega, ele ajuda alguém com uma crença limitante, essa pessoa vai para casa, mas ele vai para casa dele com a crença dele que ele ainda não quebrou. A pessoa destrava naquilo, às vezes ganha, financeiramente falando, O até avança paciente mais do que ganha ele, e ele tá ali com e aquela ele crença, e né? ele tá ali com aquela crença. E aí ele fica se sabotando. Porque ele vê esse processo e aí pensa, meu Deus, por que que não acontece comigo? Por que que eu não faço comigo, né? Aquela coisa assim, se eu fizesse metade do que eu falo para o meu paciente fazer, eu estaria bem melhor. Então, a minha mentoria para profissão terapeuta vai justamente em encontro disso, de, olha, é uma profissão, então vamos fazer um ecossistema para você ganhar dinheiro de várias formas, porque o conhecimento que você tem precisa ajudar muitas pessoas. E se você só atende vamos dizer que você tem uma agenda super lotada. Você vai atender 30 pessoas por semana. Foram só 30 pessoas e você trabalhou das 8 às 20, todos os dias, por exemplo. Agora, se você faz um workshop e coloca 30 pessoas ali em 2 horas, e você faz isso 5 vezes, olha quantas pessoas a mais você ajudou. Multiplica. Multiplica. Então, se a sua missão é ajudar pessoas, vamos escalar, vamos ajudar mais pessoas. E o que eu acho muito interessante essa sua. Eu vou dizer que é um dom, mas claro que você desenvolveu isso também estudando com muito conhecimento, que é a questão de
de expandir isso para outras áreas. Porque além de ajudar os terapeutas, né, quando a princípio foi pensando nessas pessoas, nesses profissionais, para eles escalarem, para eles terem aí uma estrutura de negócios mesmo, que a Dani é especialista em fazer isso. Acho maravilhoso o seu trabalho. Admiro e ela está montando algo para mim também, gente. Já é minha, né? Já contratei, porque eu não sou boba. A gente troca mentoria. É, a gente tem. E é isso, o Exato. Mercado e Isso o é para networking isso, também é muito exatamente. importante nesse meio, porque a gente conhece profissionais que são realmente referência, autoridade, e que tem essa troca, né? Tanto de trabalho, de serviço. Hoje você está aqui no podcast, está realmente trabalhando comigo Isso é o na nosso minha servir, né? metodologia. Isso é o servir. O que eu sei, eu coloco a seu serviço, o que você sabe, você coloca para mim. Então a gente Isso, está tá deixando a balança equilibrada. equilibrada. E aí o faturamento é consequência. Exatamente. Não Se precisa todos olhar para isso. entenderem que eu não estou aqui para vender, por exemplo, quando a gente vai num evento, as pessoas que entendem o network de maneira equivocada, né? Vai para o Uhum, evento para querer vender, né? Se a pessoa vai para o evento para servir, com essa mentalidade, eu vou lá para servir. Claro, com o meu posicionamento de autoridade, uhum, sendo claro naquilo que eu faço, proposital, intencional, que usa muito essa palavra hoje, sendo intencional, mas para servir. A consequência vai ser você se conectar com pessoas que vão te ajudar também, vão fazer parte do seu ecossistema no futuro e que você vai poder servir e elas te servirem, que é o que aconteceu com a gente, né? exatamente. A vida proporcionou esse encontro, nós temos, né? Somos mentoreadas um mentor em Uhum. comum, que é o Bruno Lobão. Vamos deixar um abração para ele, senão ele vai falar, ó, falaram, não falaram de mim. Bruno, Bruno, estamos aqui, ó, tem até a plaquinha dele viu? aqui. Eu faço questão de honrar, né? Que Sim. é importante também ser grato ao mentor, aquela pessoa que nos ajudou, porque eu passei pelo mesmo momento quando vim para o mercado digital. Falei, agora, eu já sou uma especialista, no offline já tinha muita indicação, já era referência, mas também não entendia o digital. Então, o Bruno foi o meu primeiro mentor e sigo na jornada com ele até hoje. Mas fiz outras mentorias, aí umas boas, umas não tão boas assim, mas todas as experiências Uhum. acrescentam e nos trazem aprendizados. No meu caso, até daquilo que eu nunca vou fazer com os meus Tudo mentoreados. é aprendizado. Tudo, tudo. Então, Dani, essa facilidade que você tem para gerar esse ecossistema de negócios, você trouxe hoje para outros especialistas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Em que momento que rompeu isso só para os terapeutas? Inclusive, a Dani está voltando, né? Está aqui hoje porque está voltando de um evento. Tinha um Queria que evento. você falasse o nome do evento, como que foi, né? Essa última edição e como que você expandiu aí para os outros mercados. Então, como eu sempre fui uma pessoa especialista em metodologia, quando eu nem era terapeuta ainda, eu já trabalhava com isso, né? Em desenhar metodologias, ISO 9001. Eu trabalhei muito com processos e procedimentos. E eu entendi que quando você segue uma sequência lógica, o resultado pode ser mais parecido, né? Do que quando você fica toda hora criando algo novo. E eu fiz isso, criei a minha formação com metodologia. Isso fez com que eu recebesse depoimentos de pessoas que nem foram atendidas por mim, que foi nesse momento que eu falei, né, uau, funciona realmente, porque uma terceira pessoa aplicou numa quarta pessoa e funcionou. Então, realmente seguir o método funciona. E quando eu entendi que as terapeutas, vou falar elas porque a grande maioria é mulher, mas não é só mulher, né? Elas só sabiam atender no 1 a 1. Eu só sei fazer isso, só sei atender no 1 a 1. Mas isso te limita. Você precisa entender que tem pessoas que não vão fazer terapia. E esse entendimento meu veio justamente por eu ser evangélica e vir de um meio onde algumas pessoas ainda acham que fazer terapia é errado, que a ansiedade é falta de Deus, que depressão é frescura. Infelizmente, isso ainda não acabou. Isso ainda existe e muito. Eu queria muito ajudar aquelas pessoas, só que se eu falasse a palavra terapia, elas não fariam. Aí eu falei, Deus, o senhor usou, né? O senhor usou parábolas, então o senhor me ensinou que vamos chegar lá no resultado. O que eu faço? Ele falou, cria outras coisas. Cria cursos, workshops, comunidades, cria outros tipos, empacote de forma diferente, entregue de forma diferente. Como no supermercado, todo mundo vai entrar ali e pegar o que precisa.
E se você pode oferecer em formatos diferentes, faça. E eu comecei a criar o meu ecossistema. Uhum. E de um curso eu comecei a criar e hoje são 26. Entendendo que ecossistema é uma esteira e que em toda a esteira existe um processo para eu te ajudar do começo ao fim. O seu ecossistema, enquanto minha cliente. E o Águias, ele começou o ano passado. O primeiro evento foi assim, foi um encontro dos meus mentorados. E Águias Experience, que é o nome do meu evento, se chama assim, você ter uma experiência de águia. Porque a águia vê o que os outros não estão vendo. Então, o evento ele tem a proposta de abrir os seus olhos para mercados, possibilidades que você não tinha pensado Enxergar até além, né? enxergar além. E no primeiro, foi realmente o ano passado, só meus alunos, só terapeutas, eu não abri. Só que nesse ano, a gente está com o processo de internacionalização e na mentoria, algumas pessoas começaram a me procurar. Falaram assim, Dani, você criaria o meu ecossistema? E quando eu falo de pessoas de fora, é nutricionistas, médicos, personal. Uma pessoa que tinha uma academia numa garagem com 13 alunos, hoje tem uma academia com quase 500, que eu ajudei a montar o ecossistema. E como a minha formação base era de metodologia, o que eu faço para terapeuta, eu posso fazer para qualquer área. Então, professores de música, as pessoas começaram a procurar, sabe, advogados, contadores. Cria meu ecossistema? Crio. E aí, nas individuais, eu comecei a criar ecossistemas. E eu falei, bom, eu acho que o Águias, ele cresceu, né? Eu tive que também olhar além do que eu estava olhando, que mais profissionais poderiam precisar desse ecossistema. E esse ano a primeira edição foi em Vila Velha, no mês passado. Vila Velha, gente, Espírito Santo. Eu não conhecia, tive o prazer e a honra de palestrar no evento da Thalita Marques lá. Isso. E que lugar lindo, maravilhoso. Que Eu foi o não lugar que eu escolhi para imaginava. viver. Né? Não à toa, a Dani, que é inteligente, escolheu lá para viver. Tem praia, é lindíssimo, belíssimo A aquele lugar. liberdade que eu tanto sonhava. Hoje, eu vivo ela há 6 anos, morando onde eu escolhi morar. Então, que é em Vila Velha. Então, fiz lá o mês passado, em abril. E nesse mês, agora, né? Essa semana, eu fui para Telêmaco Borba, no Paraná, que é a minha cidade natal. Falei, para honrar o lugar onde tudo começou. Então, eu fiz o Águias Experience ali, antes do voo que você vai dar spoiler. Não fala disso agora. Antes de entrar na internacionalização, eu queria que você falasse qual foi a história que mais te marcou nesse processo de terapia e depois qual foi a história que mais te marcou com profissionais, não só terapeutas, aí pode ser profissionais em geral, que você ajudou a criar o ecossistema e viu uma mudança radical na vida da pessoa. Tá? Como terapeuta? Como terapeuta. Tá. Como terapeuta, eu atendo estrangeiros também. E esse processo me marca muito, porque eu preciso aprender uma cultura nova, não só o idioma. Eu atendo em português e inglês, então eu atendo pessoas que não são brasileiras. E entender a cultura deles, entender por que que eles agem como agem, para mim, foi um divisor de águas entender que realmente eu poderia romper fronteiras. Então, quando eu atendi o primeiro estrangeiro, eu falei: uau, eu consigo dar um passo além. Porque a gente acha que só vai conseguir atender brasileiros, porque entende os problemas, entende a cultura, mas eu só preciso estudar a próxima. Sim. E isso vem muito de quando eu fiz intercâmbio com 16 anos, que eu tive muitos amigos de culturas diferentes e era só cultura diferente. Eu tenho uma frase que eu levo para mim: não tem nada melhor nem pior, é só diferente. Boa. E isso desde os 16 anos eu levo comigo. Porque eu iria conhecer lugares, pessoas, ia viver experiências que não eram nem melhores nem piores, eram só diferentes. E isso me fez ter uma visão de águia desde os 16, Sim. né? Além do alcance. Então, como terapeuta, os meus pacientes estrangeiros são os que mais, assim, me fazem ver que a gente pode ir além. Como mentora de terapeutas,
Eu tenho 2 casos, assim, que realmente, ficaram muito marcados para mim, porque foram das primeiras turmas. Uma de uma pessoa que está comigo até hoje, que é a Fabi, beijo pra Fabi. Ela ela era manicure, tinha um teto de R$ 1.500, talvez. E ela acreditava que, para ela, todo o trabalho teria que ser braçal, manicure, faxineira. Ela não teve a oportunidade de estudar, mas ela tinha um sonho de cuidar das pessoas. E ela foi fazer terapia porque ela não estava bem. A terapeuta dela falou: faz alguma formação, porque você leva jeito, você gosta. E a gente se conheceu, né? Ela entrou no protocolo Tag Zero e em 3 meses ela já tinha feito a transição de carreira. E 5, 6 meses depois ela já tinha ultrapassado os 10K mensais. E nunca mais. Uau! Nunca mais. E hoje ela é monitora, ela é a chefe eu falo porque ela é a líder da monitoria lá, que ela faz o onboarding dos alunos novos, ela lidera os monitores e ela tá na equipe até Ah, ela tá hoje. contigo, tá na tua equipe. Ela tá na equipe até hoje, porque a gente montou uma Fantástico. clínica virtual, porque eu Uhum, já não consigo atender todas as pessoas que me procuram como sim. terapeuta. E eu faço questão que os meus alunos atendam. Então eu indico para os meus alunos. Então a gente tem uma clínica onde as pessoas que me procuram são atendidas pelos alunos do instituto. E ela é uma dessas pessoas que é líder ali. Um outro caso é de uma pessoa que sofria com ansiedade e depressão há mais de 20 anos, há mais de 8, não sei, 7, 8 remédios, tarja preta, sempre internada, sempre mal. Viu um vídeo meu, aí começou a maratonar todos os vídeos, falou: bom, ela falou que dá certo, vou tentar, eu já tentei tanta coisa. Ela disse que nem lembrava como era dormir uma noite toda, Meu sempre, Deus. sempre com muito remédio, muito dopada. Não viu também a infância da filha, porque não conseguia ser uma boa mãe. E na sexta aula, ninguém aplicou nela. Ela não foi atendida, ela só assistiu a aula. Na Fantástico. sexta aula, ela disse que ela dormiu a noite toda. Olha só. E depois que ela terminou o processo, que são 12 encontros, ela parou de tomar os remédios, procurou o médico, né? Enfim, fez o desmame do jeito que deveria ser feito. Nunca mais. Nunca mais. E hoje, terapeuta, agenda lotadíssima. Ela nem consegue fazer parte do nosso projeto, porque ela já tem um projeto que é só dela. Projeto pessoal dela. Pessoal dela. Ou seja, são 2 casos aí de mudança de vida real. Nossa, a gente tem muito caso lindo. É. E depois desse processo, né? Então você teve ali o sucesso na área de terapia. Você falou agora que ela não conseguiu vivenciar a infância dos filhos e seu olho encheu de lágrima, É porque porque eu você também não. passou por isso no momento, né? Você pulou essa parte aí no comecinho da sua história, mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque tem muitas mães que estão nos assistindo. Eu fui mãe depois dos 40 e foi a dor também que me levou para o digital. Essa mesma dor de não querer estar longe das minhas filhas por ouvir tantos relatos de mães que não conseguiram devido ao trabalho. Eu falei, eu não quero cometer. Eu sei que muita gente precisa, não tem como fazer isso, né? Deixar de trabalhar para ficar cuidando dos filhos, eu entendo. Mas a tempo eu consegui fazer a transição porque eu já atendia no offline, como eu falei. Mas muita gente não consegue. Não. E é uma dor que fica ali, que marca a mãe. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência e o que isso leva ao sonho aí de fazer algo que tivesse mais liberdade geográfica, né? Quando eu tive o burnout, meu filho tinha 1 ano. E no hospital, a minha mãe falou pra mim: olha, o seu filho, quando o teu telefone toca, ele fala mamãe. Ele não vê você. E você chegou nesse ponto aqui, você precisa que aconteça o quê? Mais, para você perceber que o estilo de vida que você tá levando não tá fazendo nem bem para ele, nem para você. Qual foi a primeira palavrinha dele? Você lembra? Não, você não estava lá, eu que estava. A minha mãe levava meu filho no médico, me ligava de vídeo e eu participava da consulta À distância. à distância. Mãe EAD. Eu era mãe EAD. E, ó, já me emociono, né? Porque É, isso é uma dor. marca, né? Marca. E aí, quando eu vim pro digital, eu falei: não, eu quero almoçar com os meus filhos. Eu lembro o dia que eu fiz almoço, o meu filho falou assim: nossa, mãe, como é gostosa a sua comida.
Olha que legal. Também me emocionei. Porque não era eu que cozinhava. Eu nunca estava lá. Sabe? Eu não sabia o tamanho da roupa dos meus filhos. Nunca era eu que comprava. Eu pagava. Então eu tinha o dinheiro para pagar. Mas eu não sou um banco, eu sou uma mãe. Então, quando eu falei, eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Todas as pessoas ao redor falaram: você é doida, você vai mudar sua vida toda para trabalhar em casa, para trabalhar online. Eu falei assim: eu vou mudar minha vida toda, porque ela estava toda errada. Eu preciso olhar para o que importa, ficar com os meus filhos. Tanto que a gente escuta, né? Adolescente, é rebelde, é difícil. Meus filhos foram os melhores adolescentes que eu poderia pedir a Deus. Opa, caiu, gente. Fui eu mesma. Então, eu tenho um filho com 20 anos hoje, um filho com 16 anos hoje, e poder almoçar junto, saber as coisas que eles gostam, conhecer os amigos, ver chegando da escola, ver saindo, é o melhor presente que o digital me trouxe. Então, eu fiz o que eu precisava fazer para realizar esse sonho. Eu faria tudo de novo. E eu vejo as mães que chegam para mim e falam assim: eu quero trabalhar dentro da minha casa. Eu falo: se você ficar aqui, eu vou te ajudar a realizar esse sonho, porque ele tem algo pessoal meu. Eu realizei, então eu sei que dá para fazer. É uma missão. É uma missão. Eu queria que você, agora olhando para aquela câmera, falasse para essa mãe que está aí com essa dor que você sentiu de não tá vendo o seu filho falar as primeiras palavras, ou até já perdeu essa fase, já está um pouquinho até mais avançada, a criança já está crescendo e essa mãe está distante e sentindo culpa, porque também não resolve, sentir culpa não vai mudar o cenário. Qual seria o conselho de milhões? O conselho que você daria para essa mãe, para que ela saia desse lugar, ainda que tenha que passar por uma transição, algo assim? O conselho que eu dou para quem quer vir para o digital com esse intuito de que o digital vai me dar mais liberdade para ficar com o meu filho é o seguinte: não faça curso sozinha. O digital ele tem muitas vertentes, é muita coisa, é muita tecnologia, é muita IA, é muita página disso, link daquilo, né? Então você vai gastar tempo, dinheiro, vai se frustrar se você comprar cursinhos baratinhos e tentar sozinha. Eu falo isso porque eu sei que a gente já fez isso, né? Uhum. Quem nunca? Exatamente. E aí se frustrou e desistiu. Achou que era mentira, que era enganação. Uma mentoria, alguém que vai ficar com você, que vai te acompanhar, que vai olhar nos seus olhos, que vai saber seu nome, essa mentoria é o caminho que vai te ajudar a chegar onde você quer chegar. Então, não necessariamente pelo caminho da terapia, que foi o que eu fui, mas foi por questão pessoal. O digital tem muitos caminhos, mas escolha um mentor, alguém que vai te acompanhar na jornada, porque sozinho é muito difícil. O digital, ele tem essa questão da solidão, porque você está na sua casa sozinha. Você não está numa sala com muita gente para conversar, para trocar ideia. Então, já é sozinho. E se você ainda não tiver, pelo menos online, contato com pessoas que você confie, você vai desistir. E isso é muito triste, porque ele funciona. Não desista. Maravilha. Eu passei por essa fase, eu só não desisti, apesar de também ter passado pelos cursos baratinhos, outros mais caros, como eu falei, né? Mentorias boas, outras não tão boas assim, porque eu defini que eu ia fazer até dar certo. O desejo de passar o tempo com a minha filha, É que eu já maior. tive acima dos 40, então eu falei, bom, agora provavelmente eu não vou ter outros filhos, eu tenho que viver a maternidade aqui. E eu quero viver, não foi só porque as pessoas falam que a mãe tem que estar Uhum. presente, não, eu tinha esse desejo. E realmente o trabalho fora, né, como diz, não era uma opção mais, porque se eu quisesse vê-la crescer, eu teria que estar com mais tempo livre, com liberdade financeira e geográfica. E essa foi a diferença. Então, que eu falo, olha, primeiro, tá até no quadrinho, apenas comece, anota aí, apenas comece. Não espere o cenário Não, perfeito, não tem. Não não existe. espere as condições perfeitas, as formações perfeitas, mais uma formação. Ah, não, só quando eu tiver mais uma formação. Não espere.
Apenas comece. E buscando um mentor. Mentor é o que a Dani falou, é aquele que vai pegar na sua mão. É a pessoa que ela sabe fazer, ela já passou, verifique isso, ela já passou por aquela jornada que ela diz que vai te ajudar, ensina, e que tenha acesso. Como ela falou, saber o nome. Parece bobeira, né? Parece até que está falando uma coisa à toa aqui. Mas não. Infelizmente, não. No mercado digital, hoje você tem mentorias caríssimas, em que você investe muito dinheiro e você depois não tem acesso ao mentor. Ele não sabe quem você é, o que você faz. E aí, como eu não dá para conceber, porque o mentor que eu enxergo, ele vai te mentorear, ele vai te mostrar um caminho que ele já percorreu. Então, isso facilita tempo, dinheiro, estresse, né, cansaço. É clareza. Ele vai te dar clareza e você vai seguir aquele mesmo caminho. Isso que eu enxergo como um bom Sim. mentor. Se a pessoa não tem isso, se nem ela vivenciou aquela área, como que ela pode ser o meu mentor? Se você não tiver acesso a ela, conseguir conversar, tirar dúvida, como que ela vai montar a sua estratégia, vai te ajudar na sua estratégia? Então, esse é o ponto, o mentor que tenha acesso. É o terceiro ponto assim que eu acho crucial e que faz toda a diferença. Então, para mim, para eu poder viver a maternidade, foi o que funcionou. Primeiro, eu apenas comecei, mesmo sem poder naquele momento, eu pedi por uma decisão que muda tudo, né? A exoneração do serviço público, porque eu trabalhava na comunicação de um órgão público grande aqui em São Paulo, vinha dos bastidores do poder, né, da política, enfim. Então já tinha tudo validado, já estava atendendo profissionais, empresários, pessoas que já estavam no digital ou pessoas que queriam vir para o digital. E assim eu comecei validando, né, antes de vir para o digital. E não desisti. Eu falei, eu vou fazer até dar certo. E deu certo. E dá certo para quem tem jornada e para quem realmente não desiste no meio do Não caminho. existe. Você tem que achar aquele. O que faria você continuar quando todo mundo desistiria, sabe? Uhum. É aquele que tira a força de onde você fala assim: não vou desistir. Por quê? Porque eu quero almoçar com meus filhos. Porque eu quero amamentar minha filha e ver minha filha crescer. Eu quero estar Então, perto quando ela falar as primeiras palavras. então. E eu estava, ela falou, mamãe, Então, aí assim, todo cansaço vai embora. vai embora. Quando você vê que valeu a pena o teu esforço. Porque o esforço você vai ter que fazer no trabalho fora, e assim, às vezes é um esforço até maior, você tem que acordar bem mais cedo, você tem que deixar seu filho com outra pessoa, isso dói, isso arranca um pedaço da gente, né? Deixar, às vezes, um bebê com alguém, você tem que confiar, e você gostaria de estar ali, né? Você teve filho para isso, né? Sim. Para estar com eles. Então, esforço vai ter. Escolhe o esforço que você quer fazer. E ao mesmo tempo, acho importante a gente falar que tem as dificuldades, né? Tem. Não estamos romantizando o Não. digital, até porque, como você falou, né? Tem a questão da solidão, dessa falta de segurança, por não conhecer, às vezes, um bom Não sei usar profissional. isso, não sei aquilo, como é que mexe nisso. E quando vem o digital, você entra no Instagram, né? Enfim, você recebe um bombardeio de informações. Um vai falar que é o posicionamento que muda, o outro vai falar que é a imagem, o outro vai falar que é o tráfego. Enfim, cada um tem um recorte, né? São pessoas que fizeram ali as especializações para cada pedacinho do digital. Então é uma dificuldade também para quem chega. Eu mesma ficava perdida, eu queria Por comprar isso tudo. um mentor, porque aí ele tem uma metodologia. Exatamente. Aí isso é uma coisa que, por exemplo, a Fabi, que eu falei que ela cresceu muito rápido, ela falou, Dani, a hora que eu entrei no protocolo, que é a minha formação, ela falou, eu parei de seguir todos os outros mentores de terapia. Eu falei, aí você acertou. Porque não que o meu seja melhor ou pior, mas seguir um apenas. Eu costumo dizer que se você mistura os vinhos, você vai ter dor de cabeça. Exatamente. Quando você foca em uma e para de ouvir outras vozes, né? Exato. Você consegue ter resultado. Porque realmente, se a gente for olhar tudo que tem no mercado e comprar doido. um pouquinho de cada um, você não avança. E você não dá tempo de você aplicar, ver o resultado de nada. Porque virou uma bagunça, um pouco desse, um pouco daquele. É como se fosse uma peça de cada quebra-cabeça diferente e você quer montar uma Sim. figura só. E Não tem vai. que executar também.
porque você vai ter uma estrutura, maravilha, tá ensinando, tem alguém te dirigindo, mas se você não fizer a sua parte, lembra que eu falei? Tem o nosso lado. A Dani é 100%, eu vou falar 100 não, 200% executora, por isso que eu falei que ela, apresentei falando que ela é polivalente, e né? Já deu para perceber aí, ainda vamos falar agora da internacionalização. Como que você chegou nesse ponto, né, de já ter a terapia validada, já treinar terapeutas, agora treinando já também profissionais de outras áreas, criando o ecossistema desses profissionais e internacionalizando? Você falou que já atendia pessoas de fora, né, como terapeuta. E agora, o que que aconteceu? Dani tem o Instituto Terapon, é isso? Isso. E já tem esses centenas de profissionais formados que multiplicam os testemunhais para ela, porque, como ela falou, né, terceiras, quartas pessoas falando do método que não foi ela que aplicou, mas tendo resultado. Como que isso chegou lá fora? Então, eu atendia, né? Sempre atendi muitos estrangeiros. E os meus alunos começavam, Dani, eu também quero atender estrangeiro, quero atender estrangeiro. Então, eu começava a ensinar dentro da mentoria como que eles chegariam até essas pessoas. E uma das turmas que eu fui lançar da formação, eu fiz tráfego para fora. E aí veio uma galerinha. Aí fiz de novo, e veio. E começou assim a formar uma comunidade de alunos que estavam em fusos diferentes. E eles começaram a se juntar em grupos assim de WhatsApp. Eu falei, gente, nós temos um instituto fora do Brasil. Inclusive, um deles me chamou, Dani, a gente tem tantos alunos aqui em Londres que nós queremos um Águias Experience aqui. Olha só, gente, evento internacional, né? Palestrante não é só palestrante, palestrante internacional agora. E eu falei, nossa, sabe aquele momento que você fala, eu não tinha noção do tamanho que já estava. E então tá bom, então junta todo mundo que é Europa. Aí foi juntando, né, o pessoal que era do Reino Unido, ali da Itália, Espanha, Portugal. E, nossa, eu chorei. Aquele dia que eu fui vendo as pessoas entrando no grupo e escrito lá, Protocolo Tag Zero Europa, eu. O que que tá acontecendo? Fantástico. O que que tá acontecendo? Aí ele falou assim: ó, então vai fazer um em Londres e um em Lisboa, que é algo mais perto pros demais ali. Tá bom, tá bom, tá bom. E assim, conversando como se eu tivesse ido fazer um evento. Aqui na Aqui. Paulista. Exatamente. Tá fechado? Tá fechado. Então tá bom, a gente vai providenciar tudo. Então, nesse momento eu entendi que eu tinha um instituto fora com representantes. Ele falou: não, nós somos protocolo Tag Zero aqui, nós somos terapeutas que atuam aqui de acordo com a sua metodologia. Aí eu fui buscar para eles mais certificações internacionais para ajudar na validação, para eles se sentirem cada vez mais seguros. E hoje, aí o protocolo começou a ter certificações internacionais também. Tudo assim, surgindo porque eles já estavam lá. Não, explica direito. Vai ter diploma. Tem diploma lá. Tem diploma lá. Esse evento já vai ser Esse evento já vai ser para abrir nosso polo presencial lá, que é uma base onde os nossos alunos vão poder ir lá usar para fazer workshop para eles, e eles vão ter certificação internacional com validade do Reino Unido. Gente, quando ela fala validade, não é um certificado mandado fazer numa gráfica. Ela simplesmente enviou o método dela, isso mesmo, né? Me corrija se eu tiver. Para duas instituições estrangeiras. Para as instituições de lá, elas analisaram todo o material, toda a metodologia e validaram isso. Isso, então. E elas que vão emitir essa certificação. No meu certificado, assim como tem o selo do MEC, sai o selo delas também. Olha só. Isso que é uma autoridade validada. Você falar mais alguma coisa? Dani, então Londres é quando? Vamos já dar os... Lisboa é dia 12 de setembro. 12 de setembro, Lisboa. Londres, dia 19 de setembro. E Londres, dia 19. Então, você já vai de um para o outro, né? Você nem vai direto. Setembro eu estarei na Europa. Na Europa. Amiga, né? Internacional, com formação internacional. E só tá indo para lá porque
literalmente foi aclamado, Nós né? já estamos lá, né? Eu Eles fisicamente ainda não fui. eles já estavam, né, contigo e pediram, né? Foi um caminho natural, que é o que acontece mesmo quando a pessoa ela tem um produto de qualidade, um serviço ou produto de qualidade, tem essa autoridade validada pela jornada, pelos testemunhos, o resultado ele vem. Como eu falei, o faturamento é consequência, É. porque tudo isso gera mais autoridade ainda, né? Internacional agora. E com isso, o faturamento ele vem, ele é uma consequência de todo esse trabalho, de todo esse empenho. Eu queria que você deixasse um recado para essa pessoa que está em casa, não falando do digital em si, né? Porque a gente já falou um pouco do digital aqui, mas para essa pessoa que às vezes está desanimada, está à beira do burnout, tá com. Sabe, quando a pessoa tem um sonho, às vezes tem até o sonho já dentro dela, mas tem a síndrome da impostora, acha que aquilo não é para ela ou aquilo ela não vai conseguir por outro motivo. Que recado você dá? Olhando para a câmera lá, para aquela câmera, qual recado você vai dar para essa pessoa? Olhe para si mesmo. Olhe para você, para sua jornada, para os seus sonhos, para os seus medos. O autoconhecimento. Você precisa entender quem você é, qual é a sua verdadeira identidade. Aí dentro tem uma missão, tem um sonho, tem desejos que você nunca contou para ninguém. Porque você está tão ocupada em fazer, 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 que você esqueceu de ser. Você esqueceu de ser feliz. Você esqueceu de ser inteira. Você esqueceu de ser a mãe, a esposa. Você quis fazer tudo junto porque a vida exigiu isso. Eu precisei parar para ver quem eu era. E eu tive que mudar 100% a rota da minha vida. E tá tudo bem. Então, se você tá à beira de um burnout ou uma frustração de que já tentou tanto e parece que não é para você, às vezes você tá só fazendo, você tá só na ação. Mas antes você se torna alguém. E a ação acontece. Então, invista primeiro em se conhecer. Quem é você? Aí você só traz isso pro digital. Maravilhoso. Antes, agora partindo para o nosso encerramento, a gente teve uma notícia esses dias que a NR1 colocando a questão da saúde mental, que já é um problema de saúde pública, Sim. né? Não só aqui no Brasil, mas falando do Brasil agora com a NR1, as empresas, responsabilizando as empresas pela saúde mental dos seus colaboradores. O que você deixa de sugestão, eu não gosto da palavra dica, mas de sugestão para esses empresários, porque é uma questão muito importante, acho que você queria que você falasse um pouquinho disso, e também uma sugestão para os empresários, para que consigam passar por esse momento de adequação e ajudarem também seus colaboradores. Primeira coisa, fala para eles ou fala para você? Pode falar para mim. Para você? Primeira coisa é, empresário, não encare isso como uma obrigatoriedade de lei. Encare Boa. isso como uma oportunidade de você ter as melhores pessoas, as mais felizes, as mais produtivas, trabalhando para você. Fantástico. Como investimento e não como um boleto que o contador te manda de taxas e impostos. Não é isso. O governo entrou pedindo para as empresas tomarem essa iniciativa, porque se você olhar os números de afastamentos, os números de pessoas que estão buscando ajuda e não estão conseguindo trabalhar, assim, passa de trilhões. A gente não está falando de pouco investimento. É muito dinheiro que sai dos cofres públicos, das empresas, porque aquele funcionário, aquele colaborador não está bem. Sim. Então, já foi feito pesquisa fora do Brasil, nos Estados Unidos, de a cada $1 investido na saúde mental dos colaboradores, pelo menos 4 volta. Porque aquela pessoa trabalha melhor, aquela pessoa trabalha mais feliz, ela é mais produtiva, ela é mais criativa, ela não briga com os colegas, então o clima organizacional é melhor. Então, uma dica que eu dou assim, para os empresários, como empresária, não é uma obrigatoriedade.
Não olhe como obrigatoriedade, olhe como uma oportunidade de você ter pessoas que falam: eu não saio daqui de jeito nenhum. Eu visto a camisa deste lugar, porque eles não olham para mim como se eu fosse um número. Eles olham para mim como se eu fosse um ser humano que precisa de ajuda, precisa de apoio, e não precisa só do meu salário, que precisa de terapia, se for preciso. Precisa de um ambiente adequado para trabalhar. Se você entregar isso para um colaborador, você vai ter muito mais do que as horas que você contratou. Você Sim. vai ter a fidelidade, você vai ter a pessoa que fala assim: eu não vou fazer um trabalho de qualquer jeito, porque esse empresário investiu em mim. É um investimento inteligente, porque o retorno, Exatamente. é claro, a gente está falando de vidas, de pessoas, de ter pessoas saudáveis trabalhando com você, pessoas felizes, pessoas É. que realmente vão dar o melhor e que vão gerar retorno, Vamos porque gerar isso vai retorno. ser um resultado, e como a gente falou do Exatamente. faturamento, né? Vai ser consequência do bem cuidar desses colaboradores, né? Exatamente. Então, se ele colocar na balança o quanto isso vai custar versus o retorno que ele terá de colaboradores e ambiência e produtividade, ele faria Sem precisar sem de precisar de obrigatoriedade, né? obrigatoriedade Como de você lei. falou, não Exatamente. encarando como mais um boleto, mas sim como Uhum. é um Como um vida, investimento. um investimento. E se olhar, sem contar aqueles que já fazem já perdem muito lucro, justamente por não ter esse olhar, não ter esse É. cuidado com esse colaborador, né? Porque às vezes tem colaborador que realmente está ali, pegou um atestado e vai ficar 14 dias em casa. Isso já é um prejuízo para a empresa. Você está Sim. pagando para aquela pessoa, mas ela não está executando o trabalho. Mas e aquela que está ali, mas só está ali? De corpo presente, Só, mas exatamente. o A resto, cabeça dela não está ali, ela não dá uma ideia, ela não participa de quase nada, porque ela não tem vontade, ela não tem energia, ela não tem disposição. sim, Ela tá assim no modo sobrevivência. Ela chega, ela bate o cartão para entrar e não vê a hora de bater o cartão para ir embora. sim. De verdade, essa pessoa tá te entregando o quê? 30% do que você poderia ter dela? E olhe lá. E olhe lá. Então, se você entender, essa pesquisa que foi feita bem antes da NR1, Sim, por empresas americanas que falaram assim: por que investir? Porque o retorno é 4 vezes maior. Você tem pessoas mais felizes, sabe? Um ambiente mais agradável. sim, Pessoas criativas que dão ideia, não ficam só reclamando. perfeito. Essa é a visão de empresários que sabem fazer gestão de pessoas. Do verdadeiro líder, né? Do verdadeiro líder. Verdadeiro líder, que não olha só para o lucro, mas que entende que o retorno ele vem de E várias aquilo formas. que você até falou. Se eu faço isso, o lucro vem, o dinheiro vem, eu não preciso ir atrás dele. É consequência. É consequência. Aquelas pessoas, assim, eu tenho pessoas na minha equipe que vivem me dando ideia toda hora. Porque elas estão bem ali. Elas estão felizes ali. É uma ideia muda tudo, pode Uma mudar o ideia rumo de muda um tudo. negócio, né? Um Exatamente. insight, uma ideia que um colaborador, que alguém te passa, que você Uhum. aplica, pode mudar o jogo. Exatamente. Porque ele está fazendo coisas que você não consegue ver. Exatamente. E ele está na operação, né? Muitas vezes a gente está gerenciando, cuidando dos negócios, da expansão, mas quem está no dia a dia pode gerar ideias Nossa, fantásticas, muito. redução de custos, né? Evitar desperdícios. Agora, se é uma pessoa que, como falamos, só está de corpo presente, não vai ter essa preocupação. E aí o dinheiro vai rala abaixo, né? Pelo contrário, se a pessoa está Exatamente. bem, a tendência é o lucro vir E como você não perde consequência. aquele talento, você não perde. Que é outra coisa que as empresas têm aí uma perda enorme Uhum. de dinheiro, financeira mesmo, porque com a troca de Exato. funcionários, né? A pessoa tá só por dinheiro, qualquer 100, R$ 200 leva Que ela. oferecem, leva, e aí entra outro, você tem o treinamento novamente, além do custo daquele que saiu, todo o custo para onboarding, para a Tudo. entrada de um novo funcionário. Sem a garantia de que ele vai ficar bem, se você não cuida disso, né? Exatamente. Então, empresários, cuidem dos seus funcionários, cuidem dos seus colaboradores. Não porque tem uma NR1, Uhum. uma obrigatoriedade, mas por mentalidade Verdade. de crescimento, por visão de futuro e por visão humana. Cuidado humano, são pessoas. Isso é o melhor método para retenção de talentos. O melhor método. É isso. Dani, agora eu quero que você fale ali suas redes, como que a pessoa que tiver interesse em saber mais do teu trabalho, quiser te contratar, onde ela entra em contato, me fala ali olhando para aquela câmera.
Se você quiser me encontrar no Instagram, você encontra pelo Daniele, com 2 L's e Y, M Guimarães. Fala mais devagar, vamos lá. TV, podcast é assim, tem que falar letra Então por tá, letra. pelo Instagram é Daniele, Danielly, M Guimares. Daniele M Guimarães. Esse é meu Instagram. E a partir dali eu te direciono para onde algum dos meus produtos do ecossistema vai te ajudar a realizar seus sonhos. Ali também no Instagram, acho que apareceu aí na tela. E também tem, entrando no teu Instagram, tem o arroba do Instituto Terapon, para quem quer mais informações sobre ele, tem interesse sobre ele. Agora eu queria te perguntar a nossa pergunta para fechamento, que é sobre autoridade, que é o meu tema. Como que você entende a importância dessa percepção de valor de autoridade para um profissional ser reconhecido no digital? Pelo que a gente começou a falar, que tem tanta coisa ruim no digital que faz pessoas boas desistirem. Então, quando eu me proponho a vir aqui e a mostrar que eu tenho autoridade em um assunto, passar credibilidade, falar para ele, olha, não desiste, porque tem gente verdadeira, gente séria trabalhando aqui, e nós estamos esperando só você vir para cá também, isso faz com que ele não desista, com que ele tenha vontade de recomeçar se ele parou, e que ele pare de pensar que, não, digital é tudo enganação. Não é. Então, esse trabalho que você faz é incrível de trazer pessoas que são de verdade no offline, de verdade no digital, para mostrar para as pessoas que o digital é só uma extensão. Exatamente. Tá? Então, você é autoridade, não desista. O digital é para você sim. Você só não tinha encontrado as pessoas certas. Para de se esconder. Deixe de ser invisível no digital, porque tem muita gente, infelizmente, muito profissional ruim, sem qualificação, sem metade da qualificação que vocês têm, então em casa, ou estão aí no trabalho ouvindo esse podcast, ou no trânsito, e que, infelizmente, como dizia Martin Luther King, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Queria que vocês refletissem. E com essa fala eu encerro hoje nosso AutoritáCast, convidando vocês aí para seguirem os próximos episódios. Tchau, tchau. Tchau, Dani. Obrigada.